Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Chá das Três. Hoje, novamente, estamos só cá duas, a Cátia ainda não pode estar presente, e hoje vamos dedicar este vídeo a dar-lhe 11 dicas fundamentais na altura de colocar o seu imóvel à venda. E vamos começar já sem demoras pela dica número 1. A dica número 1 é não abusar no preço. Isto é muito importante porque é fundamental que saiba exatamente o valor do seu imóvel, um valor de mercado, porque com base nesse valor vai ditar efetivamente a rapidez com que pode vender o seu imóvel. O valor tem que ser um valor justo para que não faça com que o imóvel esteja no mercado durante muito tempo. Nós sabemos que 30 dias é o tempo, são os dias mais movimentados, em que certamente vão ter mais visitas, mais propostas, mais potencial para vender o seu imóvel, portanto queremos que ele esteja a um preço justo de mercado para então potenciar a venda. Se ainda não tem o valor do seu imóvel, pode sempre recorrer a um consultor imobiliário, um avaliador que lhe dê então o valor do seu imóvel para que o possa promover. E agora a dica número 2, Goretti. Deixa-me só dizer boa tarde, começaste muito bem, Susana, boa tarde a todos. Então, passamos já para a dica número 2. É muito importante e nós aconselhamos que os proprietários apostem em pequenas remodelações. Porquê? Porque normalmente os imóveis, especialmente se não forem novos, não é? Necessitam de algumas remodelações. Por exemplo, o caso às vezes de uma pintura de um quarto ou de uma sala, que isso já pode valorizar e com certeza que valoriza depois no estudo de mercado no preço aconselhado para a venda do seu imóvel. Pequenas situações como arranjar alguns móveis que possam estar não em tão bom estado, algumas paredes, fazer uma pequena pintura, muitas das vezes no imóvel, valoriza o valor de venda e ajuda também em que o imóvel capte mais a atenção dos clientes compradores. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, vamos então passar à dica número 3. E esta dica muitas vezes não é assim muito óbvia, mas é muito importante. Vamos esvaziar ao máximo possível a nossa casa. Se nós queremos vender a casa, se o senhor proprietário quer vender a casa o mais depressa possível, aproveite já para se livrar de todas aquelas tralhas que tem armazenadas, que vamos acumulando ao longo dos anos. Comece por uma divisão, tudo aquilo que já não usa há mais de um ano é hora de dar, de renovar, de deitar fora. Portanto, isso vai ser muito, muito importante, porque vai ter uma casa mais arrumada, mais apelativa e com menos tralhas. E a dica número 4, Goretti. Exatamente, Susana. E no sentido da questão da dica que estavas a falar anteriormente, é muito importante realmente que os proprietários tenham um imóvel arrumado, organizado, despersonalizem a nível de aspecto, de objetos pessoais, algumas fotos também que tenham, pormenores de objetos decorativos. Estou a falar no caso, por exemplo, de questões religiosas ou objetos de clube de futebol. Isso muitas das vezes pode fazer com que um potencial cliente comprador, quando vai fazer uma visita ao imóvel e veja um imóvel muito personalizado, neste caso do vendedor, não é? Não sinta que o seu imóvel será a casa que ele gostava de viver. Então, a questão de arrumarem tudo, despersonalizarem a nível de objetos religiosos ou da área de futebol, podem ajudar que o potencial comprador entre na casa e se imagine ali a viver naquela casa. Isso também é muito importante, essa questão desses pequenos objetos que, pronto, se puderem retirar do imóvel, acaba por fazer um imóvel mais clean, despersonalizar, e o comprador, o potencial comprador, terá muito mais interesse. Muito bem. E passamos então já, sem demoras, à dica número 5. Tire muitas fotografias. E fotografias profissionais. Porque fotografias profissionais, boas imagens, muitas imagens de diferentes ângulos vão efetivamente fazer a diferença e competir com centenas de outros imóveis nas diferentes plataformas. Nós sabemos a importância de uma boa fotografia profissional na hora de vender um imóvel. Portanto, nesta questão, não hesite. Obviamente que aqui vai ser fundamental, e nesta fase em que estamos vai ser fundamental a visita virtual, o Virtual Tour. Nós vamos ter a oportunidade de falar isso
num chá das três um bocadinho mais para a frente. E, portanto, fotografias profissionais é fundamental. Nós, na Remax, trabalhamos com fotógrafos profissionais em todos os imóveis que promovemos e é, sem dúvida, uma mais-valia e é algo que vai valorizar, sem dúvida, o imóvel. É verdade, é verdade. Dica número 6. Posso já avançar, Susana? Claro, claro que sim. Então, o proprietário identificar e mencionar a localização do imóvel, ou seja, se o imóvel está perto de transportes públicos, de comércio, serviços, escola, para realmente o potencial comprador perceber que o imóvel está bem servido desses serviços que muitas das vezes são até a primeira questão de um comprador antes de visitar. Muitas das vezes só saber onde é que é a localização exata do imóvel e ele estar bem discriminado nesse sentido é uma informação muito importante para o proprietário conseguir vender o seu imóvel e captar também mais visitas e visitas qualificadas. Não é só aqueles clientes, potenciais clientes que vêm só ver só por curiosidade, não. Quando o cliente vai ver o imóvel, ele já sabe onde é que se localiza o imóvel, que realmente ele está perto de transportes, serviços, escolas, para realmente saber que aquele imóvel será do seu interesse a nível de localização. Fazer uma boa descrição da localização é muito importante. Sim, fundamental, fundamental. A próxima dica tem a ver com a questão das visitas ao imóvel. Nesta fase é tudo mais complicado. Nós neste momento na Remax temos um pack para facilitar todo o processo com a questão do Covid, mas para si que está a vender a sua casa sem recorrer à mediação imobiliária, temos aqui algumas dicas que podem ser importantes. É fundamental facilitar as visitas num horário que seja mais vantajoso e mais apelativo para um potencial comprador, garantindo a questão da luminosidade. Vejam a que horas do dia é que a sua casa fica mais luminosa e garanta que as visitas são feitas nessa altura. Não ceda à tentação e há muitas vezes a pressão de compradores apressados que querem visitar a casa já durante a noite. É muito importante a questão da luz numa casa. Se a pessoa tiver mesmo interesse, ela vai contactá-lo e vai coordenar para fazer a visita numa dessas horas. E esta é, sem dúvida, neste momento, uma das mais grandes valias de trabalhar com um consultor imobiliário. Todos os potenciais compradores são devidamente qualificados e nós só fazemos a visita a quem tem capacidade para fazer a aquisição da sua casa. Isto vai evitá-lo também de estar em contacto com muita gente e ter um maior filtro nos potenciais compradores. E fica, então, mais esta dica. É verdade, é verdade. Susana, então a próxima dica. É importante que o proprietário, quando está a vender o seu imóvel, ou se for através também de um profissional, o profissional tem que saber tanto como o proprietário sabe da sua casa. E é importante que, neste caso, o proprietário, ao vender o seu imóvel, saiba e informe o potencial cliente comprador de tudo em relação ao imóvel, se sofreu algumas obras, se irá sofrer, valor do condomínio, valor do IMI, que isso é uma informação que os clientes compradores muitas das vezes também perguntam, e ter essa informação de todo as alterações, ou a nível de obras, ou a nível de estrutura do imóvel que teve ou que irá ter. O potencial cliente comprador gosta de estar muito bem informado e, neste caso, o proprietário entregando a um profissional para vender, o profissional também sabe tudo, ou até muitas vezes mais do que o proprietário, porque ainda se vai informar a nível de questões de condomínio, e essa informação traz segurança para o cliente comprador e é muito importante que não escondemos nada das características do imóvel. Muito bem. E passamos então à dica número 9. Isto tem a ver com a questão de se avaliarem bem contrapropostas. Se tem efetivamente urgência ou alguma pressa em vender o seu imóvel, não deve deixar de fora a possibilidade de receber propostas diferentes daquele do valor a que se propôs vender a sua casa. Por exemplo, pode haver possibilidade de fazerem permutas, de um arrendamento. Deixe isso sempre em aberto, porque é a partir daí que muitas vezes se começa uma negociação. Uma das grandes vantagens, obviamente, de trabalhar com um
profissional é podermos gerir todas estas questões de uma forma isentas. Muitas vezes esta isenção que temos relativamente ao imóvel, porque não somos nem proprietário nem comprador, faz toda a diferença na altura de avaliar propostas e de apresentar contrapropostas. E então, a próxima dica agora é de ti. Então, a próxima dica, já tiveram essa informação no vídeo, no segundo vídeo que fizemos, que é a documentação necessária que têm que ter para se tiverem que vender o imóvel amanhã. Ou seja, e como viram e se tiveram a oportunidade de ver no segundo vídeo que fizemos, toda a documentação que necessita, que ainda é alguma, para ter o imóvel à venda e se realmente aparecer um potencial cliente comprador, porque às vezes acontece, e a pronto pagamento, por exemplo, e queira fazer a escritura amanhã, digamos, é importante ter essa documentação toda atualizada e essa também é uma das grandes vantagens e ajuda de ter um profissional de confiança a tratar de toda essa burocracia, toda essa documentação, e isso é muito importante, o proprietário estar informado do que é necessário ter para promover o imóvel, para ter o imóvel à venda. É muito importante. Muito bem, e vamos então ficar com a última dica que temos hoje para vos apresentar. Muitas vezes há esta questão, trabalhar ou não com um profissional, não é? O que é melhor? Se quer vender a sua casa... Diga, Susana, que é melhor? Não percebi. Queres que te diga, Susana, o que é melhor? Nós já sabemos o que é melhor, mas vamos deixar o julgamento para quem nos estiver a ouvir, para cada um dos proprietários. Mas, obviamente, se quer vender a sua casa ao melhor preço e o mais rapidamente possível, o ideal será contratar um consultor imobiliário e alguém que lhe garanta a máxima visibilidade para o seu imóvel. Nós sabemos que a tendência natural é que um proprietário só compra um proprietário se realmente o negócio for muito bom, se o preço estiver muito abaixo do preço de mercado. Caso contrário, preferem ir por uma via mais segura, em que todos os passos estão garantidos, toda a documentação é tratada e a única preocupação, quer do proprietário, quer do comprador, é no dia chegarem para assinar os papéis, porque nós garantiremos que tudo efetivamente fica tratado. Eu acho que estes são efetivamente pontos essenciais, ainda mais nesta fase. Trabalhar só com um profissional vai ser fundamental, pelo menos nesta fase em que vai evitar risco de ter, imaginem, um proprietário que trabalhe com 5 ou 6 profissionais, vai pôr também a sua família em risco, porque vai ter muita gente a fazer visitas, vai ter que lidar com muitos consultores imobiliários e não estamos nesta fase para correr esses riscos. Portanto, escolher um profissional, faça entrevistas a profissionais que lhe pareçam que podem efetivamente fazer um bom trabalho, escolha aquele que lhe der mais garantias, aquele com quem simpatizar mais e de certeza que os resultados vão aparecer. Exatamente. É muito importante porque um profissional realmente que trabalhe bem o seu imóvel não é só colocar o seu imóvel à venda. Há muito trabalho por trás que quem nos acompanha aqui neste Chá das Três vai percebendo de vídeo para vídeo que nós temos e que cada processo é diferente, não é? E que faz com que esse trabalho que é necessário, muitas vezes o proprietário não tem essa possibilidade de fazer, haja um processo de venda, de compra e venda muito mais tranquilo, muito mais confortável e muito mais seguro para o proprietário ou para o comprador. Sem dúvida. Muito bem, e pronto, por hoje é tudo. Nós temos na próxima quarta-feira um novo Chá das Três. Portanto, esperamos por vocês na quarta-feira para um novo Chá das Três. Obrigada por estarem desse lado. Tchau, Goretti. Obrigada, um beijinho a todos. Obrigada pela companhia. Tchau.